Galera, o que aconteceu com o Rick Grimes que a Michonne e a gente conhecia? E por que o CRM tá dando tanta importância assim para um posto avançado tão longe da Filadélfia? Tudo isso e muito mais a gente vai destrinchar no vídeo de hoje, porque é vídeo análise do terceiro episódio de The Walking Dead: The Ones Who Live. Vem comigo que é agora! E aí galera, Spotco na área, eu sou o André Moura e desejo que você esteja bem demais. Esse terceiro episódio, portanto, começa mostrando anos antes, são as letrinhas do começo. Anos antes do quê? Um pouco antes do Rick perder a mão esquerda, né? Um pouco antes daquela tentativa de fuga. Ele, quando teve a primeira orientação dele, e a gente aprendeu que orientação pro CRM é aquele prêmiozinho, aquela bonificação que eles dão, né, pros consignatários, para eles poderem ter um vislumbre da cidade. Então o Rick Grimes está entrando na cidade, acredito que pela primeira vez, depois de um tempo, né? Para poder ter um pouquinho do gosto de como é a vida do cidadão da República Cívica da Filadélfia. Nessa caminhada pela praça ali, pelo comércio, eis que ele encontra a Jades, né? E ela confessa ali, diz pra ele que ela tá ali há mais ou menos um mês, deve ser mais ou menos esse período que o Rick tava ali dentro, né? Esse diálogo serviu pra mostrar a Jades antes dela ingressar no CRM, e ela abre o jogo pro Rick dizendo aquilo que a gente já imaginava, né? Que ela tinha um acordo com o CRM na época do lixão, então em troca de suprimentos, de alimentos, ela mandava pessoas, ou indivíduos A ou indivíduos B, e o Rick Grimes foi uma peça muito valiosa. Foi talvez a peça mais valiosa que ela mandou para o CRM, a ponto inclusive do Rick perceber que ela entrou no CRM e não foi lá ficar matando zumbi igual ele o dia inteiro, ela não foi para consignação. A Jades nesse momento já está toda convertida aos ideais do CRM, inclusive ela fala do plano de 500 anos que o CRM tem para poder deixar o mundo como ele era antes, né? Mas ela não explica como é que eles vão fazer para acabar realmente não só com os mortos, que é o que ela diz, com os zumbis, né? Mas acabar com a contaminação do Wildfire nas pessoas, né? Nesses momentos logo posteriores à chegada do Rick, a gente ainda vê aquele Rick que a gente conhece, né? Furioso de estar ali. Pô, você me trouxe para um lugar que eu não posso ir embora? Como assim? Eu vou voltar para minha casa, eu vou dar um jeito de sair daqui. E a gente sabe que ele tentou várias vezes até ele admitir que falhou, né? E se entrega realmente. Aquele Rick Grimes que a gente conhecia e que a Michonne conhecia, quando infelizmente a Michonne encontra o Rick, já não é mais aquele Rick, né? Depois o episódio mostra exatamente o que aconteceu no intervalo de tempo entre o Rick chegar com a Michonne dentro do CRM e o momento em que ele encontra com a Jades no apartamento dele. Ele deu uma passadinha nos aposentos da Thorne justamente para pedir ajuda para Thorne, que também é outra totalmente convertida aos ideais do CRM, é outra que acredita, como a Jades, né, que o CRM é a última luz do mundo. Ela acaba ajudando sim o Rick Grimes, porque é o Rick Grimes pedindo, né? Ele veio com aquela conversinha da gente alimentar os ideais do Okafor e tal, mas enfim, não colou muito, mas deu certo naquele momento. Ele vai lá e toma o apartamento dele, e é quando ele encontra com a Jades, né? E eles têm toda aquela conversa, onde a Jades ameaça ele, né? Fala, olha, você não tenta fugir que eu acabo lá com a sua casa. Acabar com a casa é acabar com a Alexandria, né? Mato todos que você ama. Ela tinha um acordo específico com o Rick Grimes de proteção à Alexandria, ou seja, ela mente pro CRM. O CRM não sabe da localização da existência de Alexandria. Isso é muito ruim pra Jades, porque se por algum motivo o Rick fugir, ela tem que ir sozinha atrás, dar fim nessa história, porque se os caras descobrirem que existe uma comunidade e que ela sabia dessa comunidade e omitiu isso do CRM, isso vai acabar com toda a confiança que o Major General Bill tinha na Jades. Isso vai ser muito ruim pra Jades. Por isso ela faz todas essas ameaças e o Rick sente realmente o peso dessas ameaças. Indo adiante, a gente vê então a Michonne já como uma consignatária, fazendo as vezes ali, né, matando zumbis ali, e enquanto ela vai matando zumbis, a gente vai ouvindo em segundo plano ela conversando, tentando entrar em contato com a Judith pelo rádio, né? Elas usam codinomes. A Michonne, que é lá dentro do CRM, passou a se chamar Dana Bethune, né? Ela entra em contato com a Judith, chama a Judith de Choto e ela se intitula como Daito. E ela diz que ela encontrou sim o homem corajoso, mas ela tá com muitas dúvidas, ela precisa entender por que
que esse lugar que ela está, ela precisa entender esse lugar, que lugar é esse que conseguiu manter por tanto tempo lá dentro um cara tão forte quanto o Rick Grimes. Olha isso. O Rick é um cara que se destaca tanto em todos os lugares que tem até o nome dele escrito ali na parede com o número 68 do lado, né? Deve ser o recorde, né? De matar zumbis ali num único dia, deve pertencer ao Rick Grimes. Depois disso, nós fomos levados então para aquele funeral que a gente já tinha visto no trailer, né? E era o funeral que a gente acabou acertando aqui do próprio Okafor, Donald Okafor. E é impressionante como o Major General Bill usa esse momento fúnebre para plantar mais um pouquinho da sua lavagem cerebral, para plantar mais um pouquinho de propaganda política na cabeça de todos que estão ali. Ele compara a vida do Okafor à própria vida do Hugh Mercer, que foi um personagem que participou ali da Revolução Americana no século XVIII, que inicialmente ele luta pelo lado britânico, mas depois ele luta pela independência dos Estados Unidos, usa uma espada ali, e ele diz que Donald Okafor, que pertencia às forças especiais americanas, depois de destruir 2 cidades, finalmente ele deixa tudo para trás, inclusive a própria esposa, a família dele, e se junta ao lado do que o Major General Bill diz ser o lado correto, né, que é o lado do CRM. Ele compara, olha como que ele usa a história americana para justificar a sua função quase que divina dentro desse novo mundo, né? Logo depois do funeral, então, tá ali andando pro lado de fora o Rick e a própria Thorne, né? Quando chega o General Bill para ter um papinho com os dois ali, e ele já manda na bucha, na lata do Rick Grimes, que ainda não tem certeza se pode confiar no Rick ou não. Por outro lado, ele confia totalmente na Thorne, inclusive chama a Thorne para um passeio, para uma conversinha particular, e o resultado dessa conversa particular a gente vê logo depois, quando a Thorne vai lá nos aposentos do Rick, dá a notícia para ele, né, que ela acabou sendo a escolhida a dedo pelo Major General Bill para ser a substituta do Donald Okafor como a comandante Sargento Moore, né? Ela agora manda, ela é superior, ela é a superiora do próprio Rick Grimes. Ela revela, inclusive, que agora ela sabe de todos os segredos que só o alto escalão sabe, e isso só deixa ela mais ainda convicta, segundo ela, do propósito dela dentro do CRM. Imediatamente à saída da Thorne, o Rick Grimes já entendeu o tamanho do problema e ele vai começar, na hora, ele começa a buscar mapas, começa a fazer anotações, começa a prestar atenção nos helicópteros que ficam soltando cargas explosivas ao redor do CRM, seja para espantar, para matar zumbis que estão se concentrando demais, ou seja, para atrair mais. Ele vai encontrar um caminho para botar a Michonne e ele para fora do CRM. Então o Rick Grimes, no dia seguinte, entrega lá um bilhetinho para Michonne, né, com as instruções do que ela tinha que fazer. E naquela noite seguinte, que seria realmente a noite de ir embora, ele vai na frente, abrindo o caminho por debaixo, pelo subterrâneo ali do CRM, né, dando uma limpada, já eliminando alguns zumbis, enfim, preparando todo o terreno, e deixa as orientações para Michonne, que vai logo na sequência. E ela passa pelos mesmos caminhos que ele passou, chegando até pro lado de fora, onde ela tinha a informação de que uma canoa estava ali aguardando ela. E ela vê lá um corpo na água boiando, com roupas muito semelhantes a ela fica meio assim, e aí ela entende tudo quando ela encontra um bilhete dentro da canoa, escrito pelo Rick Grimes, aonde ele diz que ele não vai, ele armou tudo para ela ir, que ele tinha que ficar, porque se ele fosse embora, era um perigo muito grande, porque todos em Alexandria poderiam morrer, eles dificilmente sobreviveriam. Mas dá tudo errado, porque a Michonne é a Michonne, e teimosamente no dia seguinte tá lá a Michonne de novo. Ela voltou para dentro do CRM, voltou a ser uma consignatária com sangue nos olhos, e ao que tudo indica, ela bateu o recorde do Rick Grimes, porque ela matou tanto zumbi na força do ódio ali, que é impossível ela não ter quebrado o recorde. A galera até parou para assistir ela matando o zumbi ali. É nesse momento que ela tá sendo observada pela própria Thorne. Ela chama o Rick Grimes e fala: olha, você tá enrolado, bicho. Você tá enrolado porque olha bem pra essa aí. Ela não precisa de ninguém para se defender. Você tem coisa com essa moça aí. Depois de ver aquela cena, né, o Rick Grimes viu ali a Michonne matando na força do ódio aquele monte de zumbis. Ele dá um jeito de levar ela para um canto para trocar uma conversa, explicar as motivações dele, do porquê que ele quer mandar ela embora e por que ele não pode ir embora. E a Michonne, ela escuta todo o discursinho do Rick e não abre a boca para dizer uma palavra. Ela só fita
ele no olhar ali, quase que engole o Rick Grimes pelo olhar, porque não é o Rick que ela conhece. Ela sabe que esse Rick tá se acovardando, tá um Rick frouxo. E depois que o Rick fala, ela simplesmente vai embora sem dizer uma palavra, né? Então o Rick sentiu também que a Michonne tá furiosa com ele, e eu diria que junto com essa fúria tem uma carga realmente dramática de frustração. A Michonne, então, que é a nossa Dana Bethune lá dentro, né? Ela recebe então também o brinde de ir para a cidade para ter um vislumbre do que seria ser um cidadão da Filadélfia. Ela encontra aquela barraquinha onde tem aquele artista que desenha em vidros de telas, né? Que justamente foi daí que surgiu aquele celular que ela acompanhou e guardou durante muito tempo, que ela achou lá na embarcação, aonde tinha a frase lá, né, em japonês, acredite um pouco mais, que foi justamente, agora nós sabemos, foi o dono da loja que escreveu isso pro Rick, porque o Rick ia lá a cada tempo, meses e meses, pedir para fazer um desenho, e o Rick tinha uma confiança muito grande ainda de encontrar a Michonne, e essa frase serviu tanto de motivação pro Rick como depois pra própria Michonne. E é interessante quando o cara pergunta pra ela, mas você encontrou ele aqui finalmente? E ela diz, eu ainda estou procurando esse homem. Quer dizer, esse Rick Grimes que você tá dizendo que vinha aqui pedir para desenhar, esse eu não encontrei ainda. Eu encontrei um outro Rick fardado, submisso ao CRM, com medo de enfrentar o CRM. Esse eu não conheço. Depois disso, indo pra frente, né, a gente tem que ver que a Michonne tava lá num mais um dia normal de consignação, né, matando lá zumbis, quando a Thorne chega, chama a Dana Bethune, né, e traz o Rick Grimes e avisa os dois que os dois estariam na missão de ir até Cascadia, né, lá do outro lado, lá na costa oeste quase dos Estados Unidos. Depois de dar essa missão para Michonne, na noite seguinte ali, é interessante como a Thorne leva o Rick e a Michonne, no caso a Dana, né, para o mesmo lugar à noite onde o Okafor levou os dois para contar ali seus planos, né, para aquele lugar bombardeado ali embaixo, e ela dá assim, ela tenta pegar mais algumas coisas, ela tá super desconfiada dessa moça, né, da Dana aqui. Então, inclusive, o clima fica muito tenso ali, porque ela chega a colocar a mão atrás dela, a Thorne, e puxa uma faca, né? O Rick Grimes, então, saca a arma dele. Olha, nesse momento aí, eu juro que eu achei que ia rolar uns tiros ali, que talvez a Thorne morreria ali. Olha, a coisa ficou tensa demais, mas o bom senso falou mais alto, e a Thorne ainda segurou as pontas, guardou a faca dela. O Rick Grimes acabou guardando a arma e continuamos com o episódio. Em mais uma daquelas cenas que nós vimos no trailer, a gente viu os helicópteros, né, indo em direção a Cascadia, né? E chegando lá, eles já se deparam logo com uma missão, né? Uma brecha na zona de segurança ao redor daquele lugar tinha sido quebrada e alguns zumbis estavam invadindo, né? Zumbis esses que eram chamados de Delts, mais um nome, né? Entre tantos nomes que os zumbis já receberam em The Walking Dead. E eles vão para essa missão. A Michonne recebe ordens diretas da Thorne para não se meter muito, ficar só ali na retaguarda, mas as coisas começam a dar errado. A Michonne não se aguenta, desrespeita a ordem recebida, entra na coisa, e se a Michonne não tivesse entrado na coisa, eles teriam sim sofrido muito com aqueles zumbis. O Rick acaba ajudando ela, eles empurram lá um carrinho que é um explosivo, mas com uma sirene, né, para atrair grupos de zumbis, e quando tá com muito zumbi ali atraído por aquele som, aquele treco explode, né? Inclusive foi se protegendo da explosão numa árvore que rolou mais um beijo romântico ali entre os dois, né? A Michonne, por mais furiosa e frustrada que tá com o Rick, ela ama o Rick Grimes, e o Rick também, por mais covarde que esteja, ele ama a Michonne. Claro que isso não foi visto com bons olhos pela Thorne, que fica pé da vida, inclusive ela até ameaça apontar uma arma pra Michonne lutando com os zumbis ali. O Rick percebe, entra na frente, senão a Thorne teria feito uma besteira com a Michonne ali, mas ela passa a real pro Rick, ó, leva ela embora daqui, porque eu não vou admitir ninguém insubordinado aqui. A coisa só piora a hora que a Jades dá as caras lá em Cascadia, né? A Michonne agora finalmente vê a cara da Jades ali. O Rick realmente entende que o cerco tá se fechando contra ele, contra a Michonne. E aí ele chega pra ela e fala, olha, ele passa talvez o recado mais duro que a Michonne ouviu, o papo mais reto, olhando na Michonne e falando na cara da Michonne que tudo que eles tinha se quebrado naquele momento.
praticamente o Rick Grimes terminou com ela ali e disse pra ela: eu vou te levar embora, você vai embora daqui, nem que seja amarrada, nocauteada, dopada. Imagina a Michonne ouvindo isso, formar um soco na alma da Michonne. Galera, esse posto avançado em Cascadia, né, muito próximo a Portland, esse lugar começou a ser montado pelo próprio Rick Grimes em pessoa, né, pela Thorne depois, e sim, ele tem muitos equipamentos, tem muita estrutura, abriga muitos helicópteros. Inclusive, o momento atual é que vai rolar uma reunião de altíssimo escalão. O Major General Bill, em poucos dias, vai para lá, e todo o alto escalão do CRM também vai para lá, que vai rolar uma reunião ali daquela, secretíssima. Ainda nós não sabemos o teor dessa reunião, mas eu aposto aqui que essa base, ela é muito importante para o CRM, justamente porque Portland é a próxima cidade a ser atacada pelo CRM. Só isso justifica uma base tão próxima de Portland, tão distante da Filadélfia, com tantos segredos envolvidos e com tanto poderio, né, envolvido num posto avançado. Indo para a cena final, então, a gente vê ali o helicóptero com o Rick e com a Michonne, né, voltando para Filadélfia. Ele tinha a missão de levar a Michonne embora, né, que fique bem claro, não era o Rick pilotando, o Rick estava de olho na Michonne ali, mas as condições climáticas eram desfavoráveis. Uma baita tempestade chacoalhava aquele helicóptero de tudo quanto é jeito, e a Michonne, ela decide partir para uma ação extrema. Em dado momento, ela solta o cinto dela, vai para cima do Rick Grimes, agarra o Rick e se joga para fora do helicóptero com o Rick Grimes, hein? E o episódio termina aí. Claro que já fica aquela baita ansiedade para descobrir como é que eles sobreviveram. Será que ela lá de cima viu água lá embaixo, um rio, qualquer coisa, fala: agora é a hora de pular, a gente mergulha e se salva? Ou tinha algum paraquedas junto? Não sei. O fato é que a Michonne teve que fazer isso quase que na base do desespero, a última cartada. Ela cria essa estratégia de última hora porque ela precisa ficar um tempo só com o Rick Grimes, um tempo maior só com o Rick Grimes, antes que o CRM localize eles de novo, né, pra jogar na cara dele algumas coisas, entender mais algumas coisas, se entender com ele. Acredito que vai ser agora que ela vai ser obrigada a revelar pra ele que ele tem mais um filho, pra ver se motiva esse homem, pra ver se faz esse Rick Grimes que ela conhece, que nós conhecemos, voltar, né, matar esse Rick Grimes covarde, para que o Rick Grimes, o homem corajoso, volte a entrar em cena de novo, né? De qualquer forma, essa série tá demais, tá boa demais, um episódio bom atrás do outro, e agora o que tudo indica significa que o quarto episódio vai elevar essa série para excelente, né? Porque tá prometendo demais o quarto episódio. Então, se você não deixou a inscrição no começo, deixa agora, ativa o sininho, manda ver nesse like para ajudar a distribuir o nosso trabalho, para fortalecer o nosso trabalho. Eu te agradeço demais de você estar aqui, e de resto eu desejo que você fique bem, se cuide, e a gente se vê sempre no próximo vídeo. Esporte com na área, como tá bom, The Ones Who Live.